Boa tarde. Como é que vão minhas amigas, irmãs, amigos queridos? Já está na nossa ocasião da prece. E hoje, que é uma terça-feira, dia 22 de dezembro, não é? Nós vamos nos reunindo como de hábito para a nossa oração de hoje. Queria dar as boas-vindas carinhosamente a todos, todas vocês, que tenhamos minutos muito agradáveis, alegres, realizando a nossa oração de hoje, juntando os nossos esforços, sintonizando as nossas vontades, os nossos pensamentos, os melhores sentimentos por todos aqueles que estão, como todos vocês sabem bem, espalhados por esse mundo inteiro, vivendo tantos dramas diferentes, aqueles mais antigos, e agora, claro, durante todo este ano, a questão do sofrimento, das mortes, tudo aquilo gerado pelo vírus que aí está e que, tudo indica, ainda permanecerá causando tantos danos à sociedade de um modo geral, em praticamente todos os países, mais em alguns do que em outros. Mas, claro, nós também nos lembramos das neoplasias, dos problemas neurológicos, psiquiátricos, cardiovasculares, problemas metabólicos, problemas crônicos, crises agudas, algo que denota a nossa realidade e como a espiritualidade tem nos dito já há mais tempo, né? O planeta Terra não é um mundo como que uma referência entre outras humanidades, entre outros orbes ou planetas onde eles acolhem espíritos filhos de Deus. Eles já deixaram, não é, a ideia para nós de que a Terra é um grande hospital. Então, aproveitemos a lembrança, porque o Natal se avizinha, a lembrança de Jesus, o grande educador dos espíritos, o divino mestre e, ao mesmo tempo, o médico, o terapeuta, aquele que tem a nosso benefício oferecido todos os melhores medicamentos para as nossas almas, que são como que enfermas, e por isto o corpo adoece tantas vezes. Que vocês tenham se recordado de separar um recipiente com água para que ela seja como que magnetizada pelos nossos próprios fluidos, mas com a assistência do mundo maior. Ao mesmo tempo, cuidem das suas listas, vão pensando em todo mundo gradativamente, inscrevendo os seus nomes, tanto de pessoas encarnadas, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, todos aqueles que, por uma razão ou outra, por uma afinidade qualquer, a sua lembrança vai como que nos ocorrendo. Ao mesmo tempo, lembramos da importância do mundo espiritual, um mundo cheio de espíritos humanos, aqueles que conhecemos em algum momento das nossas vidas e que partiram
por enfermidades, por acidentes, partiram por suicídio e assim por diante. Lembrando que o mundo espiritual é uma realidade que tem seus aspectos maravilhosos, mas isto quanto às esferas mais elevadas. Mas também tem como que situações de muito sofrimento, de muitas trevas, de muitas dores, espíritos muito distantes de um determinado patamar evolutivo e que se demoram nessas realidades por ignorância, por rebeldia e muitas vezes por uma história de muitos males praticados. Que nós cuidemos de todos, trazendo os seus nomes para as nossas listas, porque às vezes eles se tornam os primeiros a serem auxiliados pelo mundo maior, que sabe das dificuldades que eles têm, atendem aos nossos pedidos para que uma espécie de uma misericórdia aconteça. E que nós, então, que já temos um pouquinho de esclarecimentos, sejamos nós a colocarmos os seus nomes nessas listas para que se amplie cada vez mais o socorro a eles todos. Gostaria de aproveitar de novo para dar as boas-vindas a tantos companheiros agora na oração de todos os dias que chegaram nos últimos 2, 3 dias de várias regiões, especialmente do Brasil, mas um que outro de um país qualquer, a convite de vocês, não é? Que se recordaram deles e acabaram solicitando a entrada deles no grupo. Então, meus amigos, minhas irmãs, nós vamos buscando como que formar o melhor ambiente dentro de nós num primeiro momento, afastando das nossas condições pessoais tudo aquilo que possa ter sido de aborrecimentos, irritações, preocupações demasiadas, de sabores dos últimos momentos, do dia, da semana. Vamos como que drenando qualquer nicho escuro por causa de pensamentos mal administrados, equivocados e distantes do Evangelho, das diretrizes seguras que Jesus nos tem oferecido como uma bússola para uma melhor condição de nossas vidas a cada dia. Que nós, então, possamos perceber que o que havia que não se coadunasse com as nossas pretensões durante a prece, tudo se dissipa, tudo se extingue pela nossa própria vontade, pela busca por todo um equilíbrio que nos renove, ao mesmo tempo que nós todos vamos buscando a inspiração dos emissários de Jesus, independentemente de nossas crenças, de nossas devoções, tudo importa, tudo das religiões é luminoso, é sagrado, tem sempre o controle da parte
de Deus Pai, e que nós então possamos preencher os vazios do nosso existir, das nossas almas, para que, abastecendo-nos de sentimentos melhor escolhidos, possamos ganhar das alturas o que nos venha destes grandes amigos, porque espíritos muito melhores, que já adiantaram-se muito, agora cuidam da humanidade, cuidam de nós também e vão enriquecendo o nosso íntimo de algo que é como uma bênção, que nos permite uma mudança de patamar vibratório. Vamos então nos tornando mais leves, mais puros, mais iluminados pelas virtudes deles, que se fazem chegar ao altar mais íntimo, nossos corações, nossas mentes e tudo aquilo da nossa realidade espiritual que mais importa para que cresçamos em virtudes, para que nos adiantemos espiritualmente e deixemos para trás tantas limitações, mas nos abraçar, todos nós do grupo. Agora que estamos sentindo algo diferente, agora que vamos nos lembrando do teu sacrifício pela humanidade, de toda a tua ligação ao orbe terreno, tanto quanto nós podemos notar no conforto de casa, ou no ambiente de trabalho, ou mesmo na rua, participando da oração de hoje. Quantos amigos espirituais nos socorrem, nos envolvendo na realidade, são aqueles que se distinguiram ao longo da história humana de mil modos diferentes, através da ciência, do conhecimento filosófico, das ações de caridade, de amor, tanto quanto aqueles que embelezaram a vida no planeta como promotores das artes. Aqui estamos nos reunindo com eles todos, muitos deles conhecidos de todos nós aqui do grupo. E porque somos, em maioria, espíritas, nos lembramos logo e com imensa gratidão a tua mãe, Maria de Nazaré, a rainha do amor e de todos os anjos, de José, teu pai, de João, o precursor, chanceler amoroso da justiça. Lembramos de Chico Xavier, de Allan Kardec. Lembramos de Dr. Bezerra, de Eurípides, de Sheila.
lembramos, Jesus, de tantos e tantos amigos, e quando nos recordamos deles todos, é como se, em meio à oração, pudéssemos agradecer-lhes a imensa bondade e dedicação a nós e à humanidade inteira. Nós também, Jesus, nos lembramos de todos os anjos e emissários da caridade que procura trazer ao mundo toda uma outra espécie de vida, norteando as coletividades para o bem. E nós aqui também lembramos, em agradecimento, de nossos anjos de guarda, daqueles cujos nomes nem dispomos, mas que temos toda uma imensa gratidão por nos cuidarem, por estarem atentos diante das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, procurando nos inspirar para novos rumos, atitudes coerentes com o Evangelho. Assim sendo, agora que estamos bem abraçados, de mãos bem dadas, lembrando de todos os amigos do grupo e de nossos amigos espirituais, que a nossa usina se forme novamente e que comecemos a pensar em doarmos o nosso melhor, pensamentos, sentimentos, mas também fluidos amorosos do nosso citoplasma, de todas as células, do ectoplasma que nelas este reside. E como um bálsamo que garante a saúde e a vida humana dos encarnados todos. Os amigos do céu recolham toda e qualquer contribuição sincera, desinteressada, oportuna, porque o nosso desejo, Jesus, é pela vida, pela saúde sendo obtida, recuperada por doentes que estão em todo lado. Hoje, hospitais superlotados, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, no mundo como um todo, diante das agruras de uma segunda onda da pandemia que marcou tanto o ano de 2020. E desejamos te rogar, Jesus, que esta humilde dedicação do grupo, tu possas multiplicá-la através dos teus préstimos, desse amor tão sublime de tua excelsa natureza, para que os anjos levem deste tesouro instrumental de uma medicina toda espiritual. Os beneficiários sejam todos no mundo. Já não rogamos pelos nossos apenas, por aqueles conhecidos do dia a dia, da família, do trabalho. Nós te rogamos
talvez de um jeito mais recente, mais novo, mais consciente, por aqueles distantes de nós, por aqueles que nunca vimos, por aqueles cujos nomes desconhecemos, mas que aos bilhões estão espalhados pelo mundo inteiro, sofrendo grandes dificuldades médicas, sociais e assim por diante. Crianças e jovens, adultos de todas as idades, pessoas idosas, enfraquecidas pela longa jornada terrena. Então, Jesus, a nossa maior alegria é termos a certeza, hoje também, que estes anjos lindos estão percorrendo todo o planeta, estão dedicados aos que estão nos seus lares, aos que estão nos hospitais e clínicas, nas emergências, nos leitos de maior complexidade, lutando pela vida nos centros de tratamento intensivo do Brasil todo, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, países europeus, do Ocidente, países pouco lembrados da Europa Oriental, países lindos, povos lindos, os países escandinavos, a Ásia imensa, a Índia, a Rússia, a China, Bangladesh, Mianmar, as duas Coreias, especialmente a do norte, com tanta miséria social e fome, o Japão, a Tailândia, as Filipinas, a Austrália, a Nova Zelândia, Madagascar, Malawi, repúblicas africanas envolvidas com os conflitos, as invasões, a democrática do Congo, a centro-africana, países de todo o sul da África, mas do norte também. Tanto quanto Jesus, nestes mesmos países africanos, a penúria pelas muitas doenças virais, bacterianas, por protozoários que lá estão dizimando grandes segmentos das suas populações paupérrimas, sem atendimentos médicos, como acontece com o cólera, a malária, o ebola e tantos outros problemas, além, claro, da própria pandemia que também lá chegou. Nós te pedimos, Jesus, pelo Líbano, pelo Oriente Médio de um modo geral, pela Palestina, que tanto amamos, um povo acostumado a tanto sofrimento, povo lindo também, como também lembramos de Israel. Aqui estamos, Senhor e Mestre, vislumbrando como num grande panorama
o planeta Terra, que tu cuidas e diriges desde sempre, desejando oferecer todos os dias uma pequenina contribuição que, manipulada pelo mundo maior, por aqueles espíritos citados, pelos apóstolos, pelos muitos discípulos diretos do teu Evangelho, tanto quanto as centenas aquelas da imensa Galileia, sonhando com uma nova Jerusalém, onde tenhamos sempre saúde, paz e alegria, concórdia, amor e caridade, luz e verdade no altar do íntimo de todos, de todas as idades, de todas as origens, entrelaçados definitivamente, na medida em que tenhamos assimilado as tuas maravilhosas lições, operando no mundo e a cada dia, de acordo contigo. Cuida dos doentes, Jesus. Cuida dos suicidas, milhares e milhares, nas zonas tristes do mundo. Recolhe, sob a tua misericórdia e pela ação prestimosa dos anjos, aqueles que foram abortados em algum momento, aqueles que por isto se demoram nas zonas mais tristes da terra. Tanto quanto, Jesus, não apenas crianças, mas todos os órfãos das inúmeras guerras, da violência sem limites, dos conflitos armados que caracterizam ainda este mundo tão distante do verdadeiro bem. Ilumina, Mestre amado, estas imensas regiões de dor, de ignorância, de trevas, de criminalidade espiritual, de rebeldia, a região mais tormentosa da história do planeta, que ainda existe, acolhendo milhões e milhões de irmãos e irmãs que não souberam conhecer as lições mais simples sobre a vida moral. E daí, Jesus, a nossa rogativa para que as falanges do teu amor, cheias dos anjos mais lindos, percorram tudo aquilo, adentrem as profundezas, iluminando e renovando e trazendo para a superfície, num vórtice maravilhoso de um magnetismo sem limites, de volta todos eles ao teu regaço de amor. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, amigos do nosso grupo da prece, pela oração coletiva
desta tarde, noite, que todos estejam muito bem, que guardem consigo, na medida em que o Natal se avizinha, os mais puros fluidos deste amor imenso da espiritualidade, que de certa maneira celebra do outro lado, como nós aqui, o Natal de Jesus. Para que vocês tenham uma ideia, na mesma época, inúmeros altares da espiritualidade são envolvidos, como se toda a cena maravilhosa da estrebaria, da manjedoura, acolhendo por primeira vez o Divino Mestre Jesus, iluminasse de uma forma única, lá do alto, das esferas mais altas, como uma grande estrela, a mais linda estrela que o mundo já viu. Que nós nos mantenhamos imaginando que seja como se nós tivéssemos algum acesso para nos aproximarmos de todo este cenário extraordinário que os anjos compõem, como que lembrando para a humanidade inteira aqueles fatos de há 2000 anos, em Belém, na Judéia, perto de Jerusalém. Muito obrigado, uma linda noite para todos e nos encontramos então amanhã sem falta. Até lá, meus amigos, cuidem-se bem e uma linda noite para todos.